Boa noite. Vou interromper vocês, né? A conversa tá boa, continua depois, né? Continua depois. Bem-vindos, né? Hoje temos algumas pessoas especiais aqui no nosso meio, né? Alguns que não estavam conseguindo vir, né? A Vanessa está com o Benjamin pequenininho, né? Mas que bom que está aqui hoje. O Benjamin já está saindo do ninho. Sejam bem-vindos, né? A Dona Olívia, né? Fazia um bom tempo que a gente não via a Dona Olívia. Seja muito bem-vinda, né? Aquele dia que eu passei uma mensagem pro senhor, né? Sim. Essa é uma mensagem de boa noite, uma coisa assim. Sim. E aí o senhor me retornou e falou que a Leia vinha toda sexta-feira, né? Já vou pegar uma carona com a Leia. Que bom, né? A gente fica feliz, né? Eu já falei, né, para algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Eu não desisti de Nova Trento, né? A gente está esperando. Se daqui a pouco alguém colocar uma casa à disposição, né? A gente vai lá e começamos um grupo numa casa, né? Mas hoje estamos aqui, né? Então, hoje nós vamos ter uma pregadora internacional aqui no nosso meio, né? Que é a irmã Marileia Piffer. Ela não vai ficar nervosa, né? Porque ela já é bem experiente, né? Mas eu queria dar uma palavra de abertura, né? Já que ela é a pregadora oficial da noite. Eu queria só compartilhar uma breve palavra de abertura aqui. Se alguém quiser acompanhar. Eclesiastes capítulo 3. Meu sogro, minha sogra estão aí firme e forte, não falta uma célula, né? Louvado seja Deus para a vida de vocês. O Anderson e a Sabrina também agora, não vai faltar mais, né? Dei até o violão para ele, para ver se ele se empolga. Fúvio, Anderson, o Anderson eu já falei. É o Marco Antônio. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 3. Todo mundo achou aí? Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Comentei ainda hoje à tarde, eu e a Leia estivemos fazendo uma visita, né? E ele estava comentando ainda na casa de uma senhora, que a gente estava lá, né? Sobre, num determinado momento ali, eu citei a palavra processo, né? E algo que Deus tem ministrado muito, né, o meu coração nos últimos meses, sobre essa palavra processo. Eu nunca tinha ouvido, confesso que eu nunca tinha ouvido tanto essa palavra como eu ouvi no último ano, né? E o texto que a gente acabou de ler, ele fala exatamente sobre isso, né? A vida, ela é feita de processos e cada processo tem um tempo determinado por Deus. E esse tempo não tem como alterar. Não tem. Se eu estiver vivendo um tempo de chorar, eu posso até forçar o riso. Posso, né? Hoje em dia as pessoas, para aparecer no Instagram, ninguém aparece chorando no Instagram. Ninguém tira uma foto chorando. Né? Alguém já viu alguém tirar uma foto chorando? É raro, né? Geralmente a pessoa tira foto rindo.
Mas eu garanto que pelo menos os 50%, talvez, dessas fotos, elas são fake news. Né? Porque a pessoa, ela sorri quando por dentro está chorando. Né? Porque ninguém quer remover a máscara e mostrar quem a gente é ou como a gente está realmente. Né? Se fala muito hoje em inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é eu ter um autocontrole das minhas emoções ao ponto de não demonstrar o exato sentimento que eu estou vivendo. Então isso é considerado pelos mestres da atualidade uma inteligência emocional. Ou seja, por dentro eu estou chorando, né? Eu estou quebradinho por dentro, mas como eu sou uma pessoa pública, eu trabalho com vendas, né? Assim, eu trabalho com relacionamentos com pessoas, eu trabalho lá na frente, na recepção do Banco do Brasil, né, Fúvio? Não vai cair bem eu atender um cliente com uma cara de quem está derrotado, ou com uma cara deprimida, ou com alguém que está com uma cara de luto, por exemplo. Então, se eu for inteligente, emocionalmente falando, na linguagem atual, moderna que está se usando, eu vou ter que me transformar, me autocontrolar, me autogovernar, e até mesmo chorando por dentro, eu vou ter que sorrir. Eu vou ter que desejar um bom dia para o meu cliente, uma boa tarde, uma boa noite. E não tem nada de errado com isso. Né? Isso realmente é sabedoria, né? Principalmente nós que servimos a Deus, né? Se nós servimos um Deus que é bom, que é Pai, que está cuidando de nós a todo tempo, que tem o controle absoluto da nossa vida, de tudo que acontece nas nossas vidas, não há o que temer, não há por que se desesperar, não há por que viver chorando pelos cantos. Agora, onde é que eu quero chorar? Onde é que eu quero chorar? Essa é boa, né? Saiu uma piada agora. Onde é que eu quero chegar? Né? Eu quero chegar que existe o tempo de chorar. A Bíblia está dizendo aqui, o tempo de chorar existe. Existe um tempo de luto. E se alguém de nós estiver vivendo esse momento, eu não preciso fingir. Né? Se eu precisar em algum momento externar minha emoção, se em algum momento eu precisar até mesmo chorar em público, né? Quem lembra do nosso antigo presidente da República, ele vivia chorando, né? Era um baita do chorão. Tem pessoas que têm uma capacidade de chorar em público, né? E não tem nenhum tipo de trava com isso, né? Então eu creio que isso também é uma certa humildade, né? De não ter medo de extravasar as suas emoções. Claro que a gente não está anulando aqui a inteligência emocional, que eu acredito que ela é saudável e é necessária. Mas o que eu me refiro é que nós não podemos trancar os nossos sentimentos. Se eu estou com vontade de rir, eu preciso rir. E se eu estou com vontade de chorar, eu preciso chorar. Se eu estou com vontade de ficar sozinho por um tempo, me isolar, né? Que aqui diz que tem um tempo de se afastar, de abraçar. Então eu tenho que respeitar esse tempo na vida do meu irmão. Só que às vezes não respeita. Às vezes tem alguém no nosso meio que está sentindo uma necessidade de ficar um tempo sozinho. Ela quer ficar com Deus. Eu estou meio fechado para balanço. E a gente às vezes não respeita isso. A gente, como eu estou vivendo de repente um outro momento, eu estou vivendo um momento de abraçar. Então eu estou vivendo um momento de estar junto. Estou no meio do povo, no meio do barulho. E eu não tenho a sensibilidade de perceber que alguém que eu me relaciono está vivendo outro momento. Aí eu quero que ela viva o mesmo momento que o meu. E isso não está certo. Né? Isso é egoísmo, isso é falta de sensibilidade. Então, a gente precisa pedir a Deus, né, que nos dê a sensibilidade de entender um ao outro, né, e respeitar o momento que cada um está vivendo, o processo que cada um está vivendo. Né? Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que já falei, né, sobre os processos da borboleta. Né? A borboleta, antes de se transformar em borboleta, ela era uma lagarta, que precisou crisalidar e se fechar dentro de um casulo, e ela vai precisar romper aquele casulo, para então, depois com asas fortes, se transformar numa borboleta e voar. Mas enquanto ela está no casulo, ela não vai voar, porque ela precisa passar por aquele processo. Enquanto ela é lagarta, ela também não vai voar, porque ela está no estágio da lagarta.
Então ela vai precisar passar por etapas, vai precisar passar por processos. E cada processo tem um tempo determinado por Deus. E se a gente tentar violar isso, né, como eu escutei uma história, né, tem uma pregação onde o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, ele falava, né, que um biólogo, na verdade um vizinho do biólogo, ele viu uma borboleta sofrendo dentro do casulo, ele quis ajudar ela, e ele pegou uma tesoura e cortou o casulo, né? Achou que estava fazendo um grande negócio e acabou matando a borboleta, né? Porque não desenvolveu a asa dela e ela acabou morrendo. Então, não tem como. Cada processo precisa ser respeitado, né? Aqui diz que tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Se eu plantar uma semente hoje e eu insistir que eu quero colher hoje, não vai dar certo. Eu posso abrir o buraco na terra e o que eu vou encontrar ali? A semente que eu acabei de plantar. Mas eu queria comer aqui jabuticaba. Eu estou com um desejo desenfreado, mas é uma loucura. Eu estou com um acesso aqui para o jabuticaba, eu preciso comer. E aí eu vou lá, cavo a terra para ver a semente de jabuticaba que eu plantei, para comer a jabuticaba, mas não vai dar certo, porque ela é só uma semente. Ela vai precisar se desenvolver, vai precisar virar uma árvorezinha, depois uma árvore média, e ela vai crescer, vai se desenvolver, até que vai chegar o dia que ela vai dar flor, e só depois da flor é que ela ainda vai dar o fruto. Né? Então tem que obedecer o processo. Né? E todos nós aqui estamos vivendo algum tipo de processo. Alguma área, em algum momento, a gente está vivendo. Um aqui está vivendo, quem sabe, o tempo de ficar calado, o outro já está vivendo o tempo de falar mais, né? Alguns estão vivendo o tempo de chorar, outro está vivendo o tempo de rir. De repente tem alguém aqui que está vivendo o tempo de dançar. Né? O Levi, essa semana, queria dançar. É criança, né? Criança não tem tempo ruim, né? Então, tem o tempo de dançar. Então, tem o tempo de abraçar, né? Quando a gente quer abraçar e quer estar junto, mas também tem um tempo de se afastar e a gente vai ter que respeitar. Né? É um tempo que tem horas que a gente quer, eu queria estar tanto lá, junto com aquela pessoa, eu queria estar junto com ela nesse momento, e parece que eu faço de tudo e eu não consigo. E talvez até a pessoa também tenha o mesmo sentimento, né? Eu queria estar lá com o pastor Cristo agora, mas fura o pneu do carro no dia da célula, acontece uma coisa, não consegue chegar aqui. Né? Ou não consegue vir até a minha casa. Por quê? Porque de repente não é o tempo. Né? Não é o momento. E a gente tem dificuldade de entender isso. Por quê? Porque a gente vive uma geração que a gente chama de geração do micro-ondas, né? A geração da ansiedade. As pessoas querem tudo para ontem. Não é que nem criança. Me dá, mas eu quero. Mas o pai como nós, né? Um pai e mamãe como nós, muitas vezes cansa de dar coisas para os nossos filhos, até fora do tempo, porque a gente, às vezes, por falta de coragem, acaba, né, entregando coisas que eles nem estão preparados ainda para receber, né? Ou dando presentes que nem é hora ainda de dar. Né? Porque a gente é meio mole, né? Mas Deus não é como a gente, Deus não é meio mole. Deus não tem, né? Deus, ele sim, não. Chegou a hora, chegou, não chegou, não chegou. Né? Então, eu não quero me estender, porque o pregador da noite eu falei que não sou eu. Eu queria deixar essa breve reflexão, né? Mas, assim, se servir para alguém, né? Para mim, Deus tem falado muito comigo, né? Sobre respeitar o processo, né? Respeitar o momento. Como é difícil, né? Como é difícil porque nós vivemos cercados de pessoas diferentes, criadas em culturas diferentes, educação diferente, que vivem um momento diferente, e a gente meio que quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha e fazer com que todo mundo tenha o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, e esteja vivendo mesmo uma fase, e não é assim. Né? Não é assim. Então, eu peço a Deus, a minha oração, a gente vai orar essa oração de abertura de célula, né? Pedindo paciência a Deus, pedindo paciência e que Deus nos dê sensibilidade, né? Sensibilidade para entender o momento de cada um, que cada um está vivendo. Que a gente não queira
exigir que alguém viva um momento diferente do nosso só porque eu estou vivendo um momento X ou Y, né? Que não falte empatia, entender a fase que cada um está vivendo. E não cobrar nada de ninguém, né? Não cobrar. As pessoas já têm tanto peso, né? Jesus veio para remover o peso, né? Veio para tirar os fardos dos ombros das pessoas. E às vezes nós estamos querendo colocar, né? As pessoas já têm os seus fardos, né? Então, peço perdão a vocês se em algum momento eu coloquei algum fardo, né, no ombro de vocês que tornou a vida de vocês mais pesada quando deveria tornar mais leve, né? E que Deus nos ajude, né, a ter esse discernimento, esse entendimento, respeitar o momento de cada um, a fase de cada um. Que ninguém venha burlar as etapas, né, as fases. E uma vez eu escutei uma frase do dono da nossa empresa, da empresa que eu represento, né? A empresa passou por uma prova muito grande, a empresa passou por um incêndio, onde queimou um galpão inteirinho da empresa. E eu considero uma prova assim gigantesca, porque é um galpão daquele com todos a matéria-prima que tinha lá dentro, a gente está falando de milhões de reais, né? É muito dinheiro, é muito investimento. E eu me lembro que o dono da nossa empresa, o Paulo de Souza, né, cabeça erguida, ele compartilhou com a gente que ele só fez uma oração e disse para Deus, né, Senhor, pode queimar tudo, pode ceifar tudo, não tem problema, só preserva a vida dos funcionários. Eu não deixa nenhum funcionário morrer, não quero perder nenhum funcionário. Mas a fábrica pode queimar tudo, não tem problema, eu só não quero perder os meus funcionários, né. E graças a Deus não morreu ninguém, só queimou realmente o prédio, né. E eu ouvi ele certamente falar, né, que na vida tudo passa. Tudo passa. Então, hoje eu posso estar vivendo um momento de muita alegria. Vitória, conquista, dinheiro no bolso. Vai passar. Daqui a pouco pode chegar uma fase de tristeza, pode chegar uma fase de dor, pode chegar uma fase de escassez. E também o contrário, eu posso estar vivendo uma fase de escassez, de pouco dinheiro, de dor, de sofrimento, de angústia, mas também vai passar. Essa fase também vai passar e vai ter um outro momento. Agora eu vou ter que ter força para suportar a fase que eu estou passando. É porque tudo passa. Tem um tempo para tudo. Quem está vivendo um momento muito bom, daqui a pouco pode passar, virar uma chave e ele entrar num momento de luto, de dor. E quem está vivendo um momento de muita dor, também daqui a pouco passa. E daqui a pouco já está vivendo um momento de alegria. Porque a vida ela é assim. A vida ela é feita de ciclos, de fases. E não tem como mudar isso. Eu simplesmente aceito, porque Deus fez assim, e cada etapa dessa, ela representa um estágio criado por Deus, proporcionado por Deus para nosso amadurecimento. Se eu tentar, agora o Espírito Santo me lembrou o que eu queria falar, se eu tentar burlar uma fase dessas, eu vou impedir, eu vou atrapalhar o crescimento, o processo que Deus preparou para o meu amadurecimento. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter que repetir o processo. Eu vou ter que repetir aquela fase de novo até eu entender que aquilo ali é necessário para mim. O que eu queria falar que eu tinha esquecido, o Espírito Santo me lembrou, é que a gente está vivendo um tempo hoje, né, que tem um recurso de aceleração, né? Você pode acelerar um vídeo, você consegue no WhatsApp, você consegue acelerar um áudio, acelera até no 2.0 ali, 2 vezes, né? Então eu não estou com muita paciência de ouvir um áudio, eu vou lá e boto no 2, ou boto no 1,5. A mesma coisa um vídeo no YouTube, eu tenho lá um recurso que eu entro lá na configuração do vídeo e eu posso assistir o vídeo em 1.25 de velocidade, 1,5 de velocidade, 2 de velocidade, então eu consigo acelerar o vídeo para ouvir mais rápido. Ok. Posso fazer? Posso. Eu quero ouvir uma mensagem rápida, eu estou com pouco tempo, posso fazer. Só que, na vida real, num processo estabelecido por Deus, eu não consigo acelerar. O processo ele tem um tempo determinado e eu não vou conseguir acelerar ele. Eu vou ter que respeitar, né?
eu vou ter que respeitar a fase. Né? Hoje, o ser humano, a época industrial, ele, por causa do bendito ou maldito, não sei, do dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, não é maldito, o dinheiro é bênção. Né? A maldição não está no dinheiro, a maldição está em ser amante do dinheiro. Mas por causa do dinheiro, ou do amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, o ser humano tem lá uma granja onde ele cria frangos. Aí ele vai lá, injeta um hormônio no pintinho, que acabou de nascer, ele injeta um hormônio, ou ele bota uma substância química na ração do pintinho, para aquele pintinho, quem que entende do assunto aí sabe dizer quanto tempo leva para um pintinho crescer e virar um frango? Alguém sabe? Agora com os hormônios, 7 meses. Mas sem hormônio. Aquele frango antigo que comia milho, que comia comida de verdade. Em torno de 6 meses. Porque o frango esse que a gente compra no mercado, em 30, 45 dias. Ele já está no ponto. Com os hormônios. Os hormônios. Então, antigamente era 6 meses. Muito bem tratadinho, bem cuidado, de 6 a 7 É 6 a 7 meses. Então, olha só, para encerrar a minha mensagem. O ser humano, ele é especialista em burlar o sistema. Ele é especialista em dar um jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, para poder acelerar as coisas. Então ele vai lá, um frango que deveria levar 6 meses para poder crescer naturalmente, se desenvolver, comendo uma comida saudável e atingir um estágio saudável, o ser humano vai lá, injeta hormônio e acelera, adianta esse tempo de 6 meses para 30 a 45 dias. Ok, agora eu pergunto, esse frango, a carne desse frango, ela é igual à carne do frango que comeu milho, que se alimentou adequadamente e nasceu no tempo adequado, lá 6, 7 meses? Não é igual. Então, a mesma coisa. Se eu quiser acelerar os processos que Deus preparou para a minha vida, eu posso dar um jeitinho, posso acelerar. E Deus vai deixar. Só que eu vou estar eliminando etapas e ali na frente vai ter uma consequência. Porque eu não vou estar maduro o suficiente para a próxima etapa. É exatamente o tempo determinado por Deus que eu preciso passar pela etapa que eu estou vivendo hoje é que vai me dar maturidade, crescimento, capacidade, espiritualidade, sabedoria, maturidade para poder viver o novo estágio. Mas se eu estou tentando burlar o momento que eu estou vivendo agora, quando chegar ao próximo estágio eu não vou estar preparado. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar, é que nem o aluno que não passa de ano, ele vai ter que repetir o ano. Ele vai ter que repetir para poder aprender o que faltou, para então agora encarar o novo estágio. Então não adianta, é só uma ilusão, né? Tentar furar o sistema. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Se em algum momento da nossa vida a gente não suportou as provas planejadas por Deus, as provações, os desafios estabelecidos por Deus na nossa vida, a gente não teve paciência de esperar e a gente tentou de alguma maneira acelerar ou mexer os nossos pauzinhos, não adianta, né? Cada provação que está reservado para nós, cada tribulação, cada luta, cada desafio, a caminhada cristã é como uma maratona com barreiras. Não é uma corrida de 100 metros sem barreiras. É uma maratona com muitas barreiras. E eu não vou poder fugir delas. Eu vou ter que encarar os meus gigantes, os meus Golias, os meus ursos, os meus leões. Eu vou ter que encarar um. E se eu tentar escapar, ali na frente Deus coloca ele de novo, e de novo, e de novo, até eu aprender a encarar e vencer. Encarar os meus medos, encarar minhas frustrações, encarar as minhas decepções comigo mesmo. Olha, a Léa fez o sinal ali, acho que eu já estou entrando na pregação dela. Amém, queridos? Então vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças a Deus por essa mensagem, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E que o Senhor tenha compaixão de nós.
Que o Senhor venha nos curar, Pai, e nos ajudar a viver, então, todos os processos que o Senhor tem para nós, respeitando o tempo, Senhor, a fase que nós precisamos viver. Em nome de Jesus. Amém? Anderson, toca para nós aí, que ele cresça. Infinita humildade, serve